Nesta manhã, nós convidamos nossa morar, também Eloá, a Mila, ora no Visconde, que eu acompanhando está aqui conosco, está orando com ela, para que a gente possa calar os nossos corações. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, bendito sejas tu, Senhor nosso Deus do universo. Coloca a cela nas suas mãos nessa hora, Criador dessa manhã, que possas usá-lo segundo o vosso propósito, trazendo este shiur na Parashá Hashem, que venha de encontro a cada coração, daqueles que aqui se encontram, daqueles que estão nos assistindo. Juramos gratos, Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Shabbat Shalom a todos. Aleluia. Hoje a porção quando viesse, tá bom. Deixa eu só abrir aqui. Convido os irmãos a abrirem em Devarim, Deuteronômio, capítulo 26. Nessa manhã preciosa, única, o nosso Deus, Deus do Pai, Abraão, Isaac e Jacó, traga entendimento, revelação, sabedoria, a sabedoria dele que nós tanto precisamos para fazer a vontade dele, agradá-lo. O Senhor não se agrada de palavras, o Senhor se agrada de ações, fé com obras. E nesse capítulo 26, vai começar falando da oferta quando entrar na terra, mas nós vamos nos ater a partir do versículo 16. Deixa eu ver aqui. Se quiser, pode me ligar para mim. O ventilador. Vou fechar. Aleluia. Versículo 16 vai falar assim: hoje Deus teu Senhor está te ordenando obedecer todos esses estatutos e leis. Tu deves cuidadosamente guardá-los com todo o teu coração e com toda a tua alma. Hoje tu declaraste fidelidade a Deus, fazendo teu Deus e comprometendo-te a andar em teus caminhos, guardar seus decretos, leis e mandamentos e obedecer a sua voz. Quando nós casamos, nós vivemos como solteiros, não casamos? Um solteiro que será o que nós quiser, né? Vamos ali na festa. Se não tiver compromisso em casa, não vai. Não é isso? E quando é casado? Tu pega, não é? Se for mulher, tem que ver se está tudo certo dentro de casa, tudo em ordem, tudo no decreto, né? Se for homem também, tem que ver se a esposa não precisa, se tiver filho, então, né? Esse E o Senhor, quando nos chamou para a presença dele, Ele nos chamou para um casamento. Ele nos chamou para um comprometimento, onde a gente não faz o que a gente quer, quando a gente quer. Ah, mas eu não quero fazer isso, Senhor, mas está aqui, ó. Sabe por que tu vai? Porque tu vai contrato. Contrato de casamento. No contrato de casamento tu não pode quebrar, não. Tu tem que fazer o que está ali. No estatuto. Aí muitos irmãos, né, vai lá emocionado, né, naquele dia com aquela noiva linda, aquele noivo lindo, eu prometo que eu vou te amar na doença. Prometo que eu vou te amar na pobreza. Chegou a pobreza, pronto, acabou.
Primeiro problema já acabou. Casamento. Quantos casamentos assim, né? As dificuldades, pronto. E com Deus. Nós temos sido fiéis a Ele na pobreza, na riqueza, na saúde, na prosperidade, na abundância, no deserto. Quando você tem que esperar cair uma lá. Ai, meu Deus. Hoje não tem nada para amanhã. Vai cair uma amanhã. Está esperando realmente nele? Nós estamos esperando nele porque a gente está no casamento. E o Senhor nosso Deus não é um Deus de ficar. O Senhor nosso Deus não é um Deus que você se relaciona com o mundo. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ficar no debaixo do mesmo teto. Se não der certo, cada um vai para um canto. Negativo. Deus não vai se prestar a esse papel conosco. Se tu veio para ele, tu é dele. O Mashiach disse: se eu sou o seu Senhor, olha o que ele fala. Hoje nós mulheres aprendemos que o marido é um cari. Meu marido não é cari, não, ele é Senhor. É assim que a Torá fala. A Sara chamava Abraham de Senhor. Então você deve respeito a ele. Você deve submissão a ele, obediência, honra, independente do que ele seja. Ele é o seu cabeça. Então, por perdermos esses valores, assim como eu trato o meu rush, eu vou tratar o meu, né? Eu não vejo ele. Se eu não tenho o menor respeito pelo meu rush, se eu não tenho amor, se eu... Camila, vamos sair agora. Vamos. Se vira aí. Se eu não tenho respeito por ele, eu vou ter pelo meu Deus? Eu não vou ter pelo meu Deus. Ele disse que se eu não amo a quem eu vejo, eu não tenho condições de amar quem eu não vejo. E quando a gente olha para a palavra, ele vai dizer: o que você está fazendo aqui? Gaguejou fora. Amarra pés e mãos que lançam nas trevas exteriores. Esse é o Deus da briga. Esse é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Esse é o Deus que tem paciência, sim. Graças a Deus, se não fosse, eu era primeiro para consumir. Graças a Deus. Mas Ele quer o que com esse tempo? Que nós venhamos a nos voltar para Ele. Opa! Ele entende que a gente veio lá do Egito. Ele entende que ainda tem traços lá do passado, da casa, do ranço, que a gente tem que tirar. Mas eu tenho que ir. Quando eu caso, se a minha família era uma família de mulheres preguiçosas, que não cuidam da casa, que não cuidam dos filhos, que tratam o marido desrespeitosamente, se a minha mãe é assim, se a minha avó foi assim, eu, como filha de Sara, não posso ser assim. Eu sou uma nova criatura. Se meu pai foi um pai desleixado, que não cuidou, eu sou filho de Abraão, e hoje eu sou igual a Abraão. E o meu pai, humano, colhe as bênçãos na minha obediência, porque eu vou honrá-lo, mesmo que ele não tenha me honrado. Vocês viram para cá? Como é grande? Porque isso é uma coisa que Hashem transforma a nossa vida. E não é uma coisa forçada, não, irmãos, é de dentro para fora. Tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro. A gente veio lá no passado tenebroso. Todos nós viemos das trevas. Todos nós odiávamos. Todos nós éramos invejosos. Todos nós não prestávamos. Mas Ele nos trouxe por meio do Filho do seu amor para hoje dizer para nós: olha, tenha cuidado com os estatutos, com as leis. Seja cuidadoso em guardar com todo o coração, com toda a sua alma. Ele quer esse amor, essa devoção a Ele. Nós não somos cuidadosos com pessoas, com trabalho, até com animais, né? Plantas, e com o Senhor nosso Deus. Qual que é o nosso cuidado para com Ele? A palavra diz no versículo 18: Deus igualmente declarou fidelidade a ti hoje, fazendo de sua nação especial, como Ele te prometeu.
prometeu: se tu guardares todos os seus mandamentos, Ele te exaltará sobre todas as nações que Ele fez, para que tu tenhas louvor, fama e glória. Não é a glória do mundo, não, irmãos. É a glória de alguém ter realmente a confiança em você. A palavra diz: maldito o homem confia no homem. Mas o mundo está perdido. Mas quando as pessoas olham para nós, elas precisam sentir em nós a verdade, a confiança, a ponto de dizer: se fulano está aqui, ele disse isso e isso aconteceu. Eles têm essa confiança, porque nós não andamos na mentira, nós não andamos na desonestidade. E quando nós falhamos nisso, irmãos, nós envergonhamos o nome do Senhor. E nós precisamos de arrependimento. Mas por que você mentiu? Porque eu tive medo de perder o emprego. Eu tive medo de acontecer alguma coisa comigo. Então a gente precisa confessar. Olha, eu tive medo, eu errei, eu quero reparar esse erro. Hoje é uma oportunidade de repararmos os nossos erros. Erramos. Mas o problema, irmão, é nós errarmos e ocultar. Aquilo ali foi ano passado, já até esqueceu. Mas você não esqueceu, nem o Senhor esqueceu. E aquele que está lá no trono, acusando, está dizendo: mas ele fez isso, não fez isso. Existe um tribunal da eternidade. A palavra vai relatar isso. E o que o Senhor está falando de mim lá? Viste minha serva? Viste o meu servo? O Senhor quer que nós sejamos uma nação consagrada. O título dessa mensagem é: ainda existe um povo santo? Há um conceito de santidade de reclusão. Fulano não vai para lugar nenhum, não bebe, não fuma, não xinga. Então não quer coisas boas, mas não é isso. Santidade. E a gente vai ver aqui na palavra de Deus o que o Eterno chama de santificação. Lá em Êxodo 19, Timóteo 19, de 5 a 6. Vai dizer o seguinte: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos. O Senhor, não tem a rainha Esther, Malcassé, ela estava junto com várias mulheres maravilhosas. Digam vocês, irmãos, muitas mulheres maravilhosas. Como escolher uma? Uma mais bonita do que a outra? Meu Deus do céu, como joia. Elas ficavam um ano preparando com bálsamo, com mirra, para o rei olhar como que ele conseguiu achar uma mulher completa. Porque o Senhor abriu os olhos dele para chegar. Quando o Senhor nos tirou lá da lama, Ele nos fez como a Malcassé, linda, uma mulher maravilhosa. Ela, todas são belas, mas ela é superior. Você é superior por causa disso. Porque o Senhor te pegou e te adornou da santidade dele, da querochá dele. E é isso que faz Deus olhar você. Quando esse rei, juntos com concubinas, óbvio, é igualzinho. Ele está olhando, tem muitas mulheres muito bonitas. Ele tinha muitas mulheres bonitas, aquilo era natural para aquele rei. Mas quando ele viu a Malcassé, sorrindo até daqui, ela era muito linda. Ela era sensacional. Ela tinha a beleza da eternidade. Ela tinha o amor de Deus, ela tinha a preocupação do Eterno no coração dela. E é isso que acha ver em nós. Todo mundo está ali no grupo dele, mas existe um povo seleto. Existe um povo que ele não. Peraí, deixa eu ouvir esse povo aqui. Porque o Senhor, a palavra diz que os olhos dele está sobre todos os habitantes da terra. Mas quando o justo clama,
Se rachar vai ouvir, eu não sei, a na alçada dele. Mas quando o justo clama, a palavra diz que é o seu contentamento. É uma alegria. Opa, está me chamando, peraí. Ele para nos ouvir. Ele para ouvir aquele que tem se separado, aquele que tem procurado ter essa aliança com ele em fidelidade e amor. É diferente. Ele não vai olhar para você como aquela pessoa descompromissada. Ele diz lá no livro de Malaquias, o Rush leu Salmo 79, né? É isso? Hã? 73, depois vocês leiam. Hã? Ontem. Que fala que há momentos na nossa vida que a gente fala, nossa, a pessoa está lá, não quer nem saber de mandamento, desrespeita, mas está prosperando, está dando tudo certo. Está lá, está crescendo. E nesse salmo fala, né, que quando ele entrou na casa do Senhor, ele entendeu o fim do ímpio. Muitas das vezes a gente é assim também. Caramba, meu Pai Celeste aqui clamando, obedecendo, tem o maior cuidado. Fulano não tem nada de comprometimento, está lá, está dando tudo certo. A palavra fala, os dois deles não morrem. Ah, o meu está lá, coitadinho, está do agora. Ai, meu Deus, está uma coisa errada. Senhor, o salmista clamou. E aí, o Senhor vai lá e mostra para ele o fim dele. Lá em Malaquias 3, os corraninhos estavam dizendo assim, do que me adianta servir a Deus? Do que me valeu? E ele fala, vocês vão ver a diferença entre aquele que me serve, e lá depois Malaquias, aquele que não me serve. Sereis um tesouro peculiar para mim. Então a gente acha que não vale a pena? Vale a pena, irmão. Vale a pena. Continua aqui, ó, na palavra do Senhor, quietinho, fazendo a vontade de Deus. Não olha para ninguém. Não vá no efeito da manada. Ah, fulano não tem preocupação, mas está dando tudo certo. Isso é engano, é ilusão. Porque a palavra diz, Deus diz que eles vão secar igual a erva. Igual legume, né? Deixa um legume muito tempo do lado de fora da geladeira. Vê se ele vai durar. Assim é o ímpio, está escrito. Então a gente não pode, irmão, deixar o nosso coração nos enganar. E acho que dizer, não vale a pena não. Vale a pena sim. Vale a pena sim. E diga para aquele que escuta com a sua boca. Quantos cantam aquele louvor? Todavia me alegrarei, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide. Mas quando chega a hora de não ter fruto na vide, eu me alegrarei? Fala, eu me alegrarei. E fala em casa mesmo. Me alegrarei, está dando tudo certo. Glória a Deus. E profetiza. Hoje está assim, mas amanhã vai ser melhor. Acorda, o meu dia vai ser sensacional. Agora eu declaro, no nome de Yeshua. A gente leu aqui, no último versículo, para achar. O Rush leu, falou que ia dar tudo certo, é isso? 29, não. Aham. Aqui na Torá está escrito assim, ó. Se vocês preservarem as palavras dessa aliança e as cumprirem, vocês terão sucesso em tudo que fizer. O que está escrito no Salmo 1? Repetição. Repetição. O justo, né? Medita na lei de noite. Tudo que fizer vai dar certo. Prosperará. Ele até vê depois. Então, irmãos, nós temos esse poder de Deus. Nós temos essa promessa de Deus na nossa vida. Mas existe a nossa parte também. Para ser santo e uma propriedade peculiar de Hashem, nós precisamos primeiro ouvir e guardar com cuidado, com diligência, o que ele falou. Não é de qualquer maneira, não é do jeito que eu quero, ou que eu entendo. Lá em Deuteronômio 7, 6,
seguinte. Porque, deixa eu ver se é igual, isso. Porque povo santo é o Senhor. Meu Deus, vocês lembram, só um parênteses aqui, que quem está falando aqui é Moisés para Israel, correto? Durante toda essa história estão no deserto, eles fizeram nada de errado. Sim ou não? Fizeram ou não fizeram? E muito. Mas o Senhor está chamando de condição. Então não quer dizer que eu não erro, porque infelizmente acontece. Mas isso não é minha condição. O Senhor está falando que nós somos o povo santo, é o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu. E que Yeshua falou? Não foi você que me escolheu. Eu vos escolhi. Essa escolha não é pessoal, essa escolha é dele. É ele que escolhe a vontade dele, assim como o Pai. E para que lhes fosse o seu povo próprio de todos os povos que sobre a terra há. Então no Brasil o Senhor viu você, e em Israel Deus viu outros. Deus não está vendo todo mundo, Deus está. Aí está a escolha dele, porque ele nos conhece. E nos chamou para juntos sermos um só povo. Nós somos um só povo. O povo que teme a Deus. O povo que quando o Mashiach se manifestar, vai cantar a canção do Cordeiro e a canção de Moisés. O povo que não se envergonhou de Yeshua. O povo que proclamou que Yeshua é o Messias. É esse povo aqui que vai pegar a esposa do Cordeiro. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos. Pois vós eres menos em número do que todos os outros povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e os resgatou da casa da servidão. O Senhor, o Deus do pai Abraão, Isaac e Jacó, foi Ele que me amou e me pegou. Peraí, vem pra cá que tudo é meu. Isso é meu. Por que a palavra diz que o anti-Messias vai marcar as pessoas? É igual boi. Você tem que saber o que é seu. E a palavra do Senhor diz que aquele que é dele tem a marca onde? Aqui, ó, marca do sangue do Cordeiro. Se você é dele, você tem o sangue do Cordeiro aqui, ó, na frontal. Os demônios conhecem. Eles veem quem é de quem. Aleluia. E Ele nos amou. E Ele nos amou e nos marcou para a glória dele. Volta lá no capítulo 26 de Deuteronômio. Lá no versículo 19. Para te exaltar sobre todas as nações que fez, para louvor, para fama, para a glória. E sempre tem, né? E ouvi falar de você, né? Isso. Aí, o que estão falando da gente? É coisa boa ou coisa ruim, né? A rainha Sabá ouviu coisas boas de Salomão. E ela falou, olha, o que eu ouvi, cheguei perto do que eu estou vendo. Que assim seja conosco, irmão. As pessoas possam ouvir de você e, quando me conhecer, seja ainda melhor do que eu ouvi. Por quê? Por causa da sabedoria do Senhor. Olha o cuidado, a palavra vai dizer, Salomão, os empregados tinham cuidado, né, em todo o serviço, em tudo. Por que Salomão tirou da crescer? Não, ele tirou do lado. Os estatutos, como cuidar da terra, como cuidar dos animais, como cuidar das plantas, está aqui. Como cuidar dos funcionários, está aqui. Como dar descanso, está aqui também. Então, essa sabedoria que Deus deu para Salomão, Ele quer dar para você e para mim. Para que nós venhamos
Que povo é esse que tem um Deus tão chegado? Irmãos, pode estar tudo escuro. Quando você está na presença do Senhor e você lhe clama, nossa, a treva vai embora. Aonde for, na rua, no trânsito, eu repreendo. Deus vai, levantou a mão, falou, Deus vai, acabou, já vou ter que ir embora. Na hora. Eu acredito que tiver, né? Acredite, aquela confusão, né? O ramais, a violência. Quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, chega e bota o pé, eu acho que o demônio já sai até correndo. Ai, chegou. Chegou! Às vezes a gente vê no rosto, né, da pessoa, né, já vai saindo, porque não é a pessoa, irmão. Aquilo ali, infelizmente, é uma opressão, infelizmente ali, é alguém que está cativo pelo inimigo, que Deus quer salvar. Deus quer salvar, Deus quer salvar hoje. Interessante que lá na primeira epístola, né, de Pedro, lá no capítulo 1 e 2, eu vou fazer umas citações para não ficar demorado. Me chamou a atenção que nessa epístola de Pedro, se você for prestar atenção, no versículo 1, vai mostrar para quem se dirigia aquela epístola. Vai dizer que eram para os estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, próximo ali da Judéia. E a epístola chegou lá. Para falar sobre o quê? Sobre que assunto? A palavra vai dizer que as pessoas que receberam essa epístola eram eleitos segundo a presciência de Deus Pai, olha, em santificação do Espírito, está lá no versículo 1, 2, para a obediência e aspersão do sangue de Yeshua. Então o Senhor estava levando a Torá, óbvio, para os dispersos, estrangeiros, que estavam ali, não ficou restrito à Judéia. E a palavra não está restrita a Israel, a palavra para todos que querem conhecer o Deus de Israel, o Deus de Abraão, porque ele é o pai da fé, começou com ele, está escrito na palavra, não começou com os mártires que pregaram a palavra no protestantismo, começou com Abraão, começou com Noa. Noa foi pregoeiro da justiça, diz a palavra. Que justiça era aquela? A palavra vai dizer que as pessoas elas estavam assim, já discernimento. Havia algo grave na época do Mabul, do dilúvio. A palavra vai dizer que os anjos se relacionavam com mulheres a pontos de interpretação. No livro de Enoque vai dizer que isso aconteceu e eles foram condenados por conta disso. Estava bagunçando. E aí, o pai dele, Enó, foi tomado pelo Senhor. Irmãos, a palavra vai dizer que ele está vivo. Eu creio que ele está vivo com o Senhor. Eu creio. Eu creio na ressurreição. Eu creio que isso aqui é passageiro. Eu creio. Então a gente tem que ter essa preocupação, porque o que a gente faz aqui vai refletir na eternidade. Porque essa é a decisão. Ele falou, o Pai falou, os profetas falaram e Yeshua falou que nós vamos ser julgados pelas nossas obras e pelas intenções do nosso coração. São duas coisas, dois pesos diferentes. Que às vezes a gente está fazendo uma coisa, né, mas a intenção não é boa. E aqui, nessa epístola de Pedro, a esses estrangeiros, falava sobre o quê? Esse ponto, Galácia, Capadócia, é atualmente a atual Turquia. E nesse período, Israel era província romana. O que tinha nessa época em Israel? Helenismo, contaminação. O que ele falou lá? Para os eleitos, diz a epístola,
para cingir o lombo do entendimento, para serem filhos obedientes. O que a Torá está mandando a ser? Filhos obedientes. Para não se conformarem com as concupiscências dos desejos dos olhos, dos desejos da carne, para eles serem santos em toda maneira de viver. Me fala como o estrangeiro vai entender o que é ser santo, se não for pela Torá. Se não for para dar a diretriz. Isso aqui é santidade, isso aqui não é. Eles têm que saber, eles não é divino. Para mim, uma estrangeira, eu tenho um conceito de separação que uma outra pessoa tem totalmente diferente. Cada um vai chegar de um jeito. Mas a Torá, ela vai dar o caminho. O que é santidade e o que não é. Eles tinham que andar em temor. O que a Salomão falou da sabedoria? Para você ser sábio, primeiro você tem que ser o quê? Temente a Deus. Vamos arrogantes. Eu sei. Pronto, já sabe que não tem Deus. Porque quando a gente tem a Deus, a gente é eterno. Eterno, né? Eterno livre. Eu lembro que uma vez recém-casada, meu pai falou assim para mim, você não vai para tal lugar. Eu estava casada. Você não vai para tal lugar, que não sei o que. Eu pensei, mas peraí, não está mandando em mim ainda? Depois eu parei para pensar, poxa, ele conhece a cidade, sabe como é que é o espírito? Eu ia por lá para a Mangueira, queria fazer estágio lá. Depois eu entendi, meu pai não era para mim. Ele está mandando. Ele está falando, não vai para lá, porque lá é perigoso. E a gente não quer aceitar o que Deus fala para nós, não vai. Irmãos, quantas situações nós queremos fazer e o Senhor está falando, não vai, não faça isso. Preste atenção, ouve da Torá para falar. Aí cada um inventa um monte de coisa, dizendo que é em nome do Senhor, e a palavra está dizendo, eu não passo nem perto. Que responsabilidade! Eu não quero estar no pé dessas pessoas. Por isso que precisa aprender, no caso hebraico, chamar. Precisa aprender. Irmãos, a submissão a Deus é a principal. Sujeitai-vos a Deus. Primeiro ponto. Se eu não me sujeito ao Senhor, eu não me sujeito a mais ninguém. Eu não consigo. Não dá. É divergente essa ideia. Eu obedeço a Deus. Não obedece. Se você não consegue obedecer a pessoa que você vê, você não consegue obedecer ao Criador. E isso é uma falha. Precisa ir aos pés do Senhor, me liberta desse espírito de submissão. Quem era assim? É Jezabel. Que é o que ela ensina, a Apocalipse vai dizer que ela é profetisa que engana os servos do Senhor. Está escrito no lugar, lá no livro de Apocalipse. Por que ela engana? Ela é insubmissa, ela manda. Ela orienta, ela coordena no nome, diz ela, do Senhor. Ela fala que é o nome do Senhor, mas as obras dela vão dizer que não é o nome do Senhor. E como é que eu vou combater contra isso? É obediência, é verdade. O Senhor estava chamando lá, nesse próprio capítulo 1 de 1 Pedro, vai dizer, purificando a alma na obediência à verdade. A alma está suja. A alma, ela vai refletir nas atitudes que eu tenho. Como que eu falo com as pessoas? Como eu as trato? Eu trato com diferença, com acepção. A alma está suja. Eu tenho que lavar essa alma na obediência à verdade. A palavra vai dizer, quando nós julgarmos uma situação, tem que ouvir um lado e o outro. Não dá preferência ao pobre porque ele é pobre. Tem que ouvir os dois lados. Mas fulano, coitado, não sabe ler. Não, coitado não, nós temos que ter o olho do Senhor. Ouve fulano e ouve o ciclano. Porque às vezes o poder da decisão está com a gente. A gente precisa analisar uma situação para tomar uma decisão. Aí ouve só um lado, está errado. E olha, irmãos, se você tiver sabedoria de Deus,
vai acontecer comigo, com você, igual aconteceu com Salomão. Lembra das mulheres? Uns bebês, um morreu, as duas falaram, o bebê é meu. Como é que ele ia adivinhar de quem era o bebê? Nós não temos poder de adivinhação, mas o Senhor nos dá discernimento do Espírito quando nós temos a sabedoria que vem dele. Então, pela palavra, nós vamos analisar as situações e vamos tomar boas decisões. Não foi isso que ele fez? Então, a parte não me. E a mãe falou em pleno. Ai, irmãos, é tão bom, né? Quando o Senhor mostra pra gente quem é quem. Revela. A palavra diz que o coração do homem é terra que ninguém conhece. Eu não sei o seu coração. Mas ele falou, eu sou o Deus que sondo as mentes e os corações. E ele mostra o que está no coração do homem. Ele revela. Como é que a gente vai saber se ele não disser? E ele fala, para a gente purificar a alma, falou para esses estrangeiros, para purificar a alma para o amor fraternal, deixando malícia, engano, fingimento. O que tinha no Egito, irmão? Tudo isso é malícia, é um querendo ser melhor que o outro. A Bíblia vai dizer, considere o outro superior. A gente faz isso. Se eu considero você superior a mim, se eu tenho o amor de Deus, eu não vou combater contra você. Eu vou estudar, eu vou ser melhor que ele. Vou tocar melhor que o filho. Quando ele tocar também, vou fazer aquelas notas assim, entendeu? Para ele não achar que é melhor que eu. Se eu tiver malícia no meu coração, vou tocar aqui para o Senhor, X malícia, Hashem vai receber. Você pode até achar bonito, mas o Hashem vai achar horrível. É isso, irmãos, que o Senhor está preocupado conosco. Em termos esse coração puro e não deixar contaminar, porque, mas ele faz isso é problema dele com Deus. Deus vai julgar ele. Quando o Senhor me julgar, eu não quero estar com mancha. E nós temos que ter essa preocupação. Irmãos, muitas pessoas têm deixado a fé para dos outros, das outras pessoas. Não faça isso é um engano. Não deixe de ser puro, não deixe de amar. Mas fulano fez mal para mim, também não vou fazer. Não pense assim. Porque aquele que ordenou, ama o teu próximo como a ti mesmo, ele vai te recompensar. Fulano não. Pode até virar as costas para você, que é o que acontece. Mas o Senhor não vai fazer isso com você. Essa é a nossa natureza. Nós não somos mais aqueles filhos rebeldes, sujos lá, trevoso, não. Agora eu tenho mais semelhança de Yeshua. Agora sou linda. Ele faz assim, eu vou ficar feiosa com aquela pessoa lá, falsa, mentirosa, maliciosa, invejosa. Não. Meu diferencial é a santidade do Senhor. Esse é o nosso diferencial. Então, deixe no trabalho, em casa, na família, o engano, o fingimento. Reunião de família. Porque eu tenho isso, tem isso. O que você tem? Eu tenho nada, ué. Pronto. Não, eu tenho o Senhor, eu tenho paz, eu tenho tranquilidade, eu não tenho mais esses problemas. Que o Senhor completou meu coração. Para ele pode ser pouco, mas para você é tudo. Enfim, já não tem inveja. Não tem inveja dos ímpios. Não murmure. Murmuração, Senhor, tá vendo? Eu vim para o Senhor, deixei lá na casa da servidão, agora eu estou aqui nesse deserto, esperando maná cair do céu. Às vezes está passando dificuldade. Para aprender o quê? É bonito falar de fé, né? É lindo, mas viver. Nós precisamos viver. Nós somos o povo que vive. Nós passamos, Israel passa isso todos os dias. Ser judeu, mas você, diante do adversário, você fala que é judeu? Tive um aluno que falou assim para mim, nossa, Mora, eu li um livro que eu também quero comprar sobre um psiquiatra que esteve no campo de Auschwitz. E ele fala no livro, sabe o nome?
Hã? O sentido da vida. Eu quero comprar. O sentido da vida, não do livro. E ele sobreviveu a Auschwitz e ele fala que os primeiros a morrer foram os primeiros que não negaram a fé deles. Esses foram os primeiros a morrer. E ele falou que ele fez todo tipo de atrocidade para sobreviver. E ele se envergonha. Quer dizer, eles morreram, mas eles estão com o Senhor. Será que a gente tem essa coragem? Lá no livro de Daniel vai falar que o povo santo será perseguido. E na perseguição, quem somos nós? Na perseguição. Quem somos nós na rejeição? Eu digo como também, irmãos. Não é fácil. Então a gente tem que estar aproveitando todos os dias para encher o nosso vaso. Todos os dias para estar em comunhão com o Senhor. Todos os dias para nos arrepender. Todos os dias. É uma oportunidade. A palavra fala aqui em 1 Pedro para a gente desejar o leite racional, porque nós somos uma casa espiritual. É verdade. Se eu não estou cheio do Espírito de Deus, eu estou cheio de demônio. E são esses demônios que fazem eu ter essas atitudes. Mas eles já estão condenados. Você ainda tem a chance de arrependimento. Eles não. A palavra vai dizer que uma mulher Maria Madalena tinha demônios piores e Yeshua falou, vai, não peques mais, para coisa pior não te acontecer. Assim é hoje, irmão. Hoje é a oportunidade de deixarmos essas obras, deixar essa casa limpa. A palavra vai dizer sacerdócio santo. Deus estava chamando aqueles estrangeiros de sacerdócio santo. Então, se aqueles estrangeiros orassem, Hashem estaria com eles ou não? Sim. Se você orar e estiver com o Eterno, Hashem vai estar com você também. Porque para ele você não é mais estrangeiro. Você está na aliança. Deus é um Deus de aliança. Deus não é Deus de ficar. Deus não é Deus de juntar. Deus é Deus de casamento. Sois a geração eleita, sacerdócio real. Deus está chamando homens estrangeiros de sacerdote. Nação santa. Ele está falando uma coisa diferente, São Pedro, do que o profeta Isaías falou. O eunuco que entrar na minha aliança, Isaías 26. Entrar para a minha aliança, amar os meus mandamentos. Eu vou tratar ele como estrangeiro? Será tratado como filhos e filhas. Então, se a gente tiver esse amor verdadeiro pelo Senhor, que é o que Ele quer, como que Ele vai te ver como estrangeiro? Você, a palavra diz que vai tomar lugar de filhos e filhas. O filho, e não é assim? Muitas das vezes o teu filho trata você mal, e uma pessoa que não é teu filho está ali, cuidando de você, te visitando, preocupando, porque é assim. É assim. E você acha que essa pessoa não vai recompensar? A própria Torá vai falar sobre isso. Quando o servo, né, o servo e o Senhor não tem herança e quer abençoar o servo. A Torá trata desse assunto. Como que o Senhor vai chamar? A palavra diz, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Foi Ele que nos chamou, nós que estamos aqui, você que está ouvindo a palavra, foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos tirou, você é meu. Aliança, Ele nos trouxe uma aliança. Aí, o que acontece conosco? Igual com a mulher soltar, tem que rapar cabelo, ou seja, tirar as vestes velhas, tirar os costumes antigos do pecado. Do pecado. O pecado inferiora a nossa vida. É assim que fala, inferior? Nem sei. Vou terminar. Lá no capítulo 27, versículo 9.
No versículo 9 vai dizer a 10. Falou mais Moisés juntamente com os sacerdotes e levitas. Durante todo esse trajeto que a palavra vai nos mostrando, infelizmente, irmão, Israel murmurou, Israel pecou, cometeu idolatria, cometeu coisas horríveis, mas o Senhor não rejeitou. Lá no livro dos Salmos vai dizer o seguinte: mesmo que eles tenham feito tudo isso, a coluna de fogo e a coluna de nuvem não se apartou deles. Eles continuaram sabendo onde deveriam seguir. Foram castigados. 38 anos rodando. Mas o Senhor não abandonou. Então eu creio que o Senhor também não vai nos abandonar, não vai te abandonar. Mesmo que você tenha errado, falhado, Ele não está nos condenando, graças a Deus pela Mashiach. Então nós também não vamos condenar ninguém. Agora, vem para a aliança. Vem para o mandamento. Não fazia, agora faz. Não sabia, agora tu sabe. Vem para perto. Vem para a palavra do Senhor. Então, essa paraxá vai citar algumas maldições. Eu vou citar algumas dos irmãos. Ações que atraem a maldições de Deus. Por exemplo, ter ídolo. Não tenha ídolo. Seja pessoas, coisas. Desrespeitar ou desprezar pai e mãe, independente do que eles sejam. Arrancar o terreno do próximo, né? Se você tem uma propriedade, você aumenta 1 metro. Por causa daquele 1 metro, a chama vai te amaldiçoar. Não vai ser um bom lugar. Então, se você está nessa condição, você devolve esse metro aí, recua. A bênção de Deus está naquele lugar. Irmãos, Deus abençoa pessoas e coisas também. Existem lugares abençoados como esse lugar, e existem lugares amaldiçoados também. E esses são alguns dos motivos. Fazer o cego errar o caminho, tanto físico quanto espiritual. Você vê que a pessoa está errando lá, deixa ela errar o caminho. Não, tem que avisar que ela está errando. Opa, o caminho não é esse não. Se ouvires, que a palavra vai dizer, ganhaste o teu irmão. Se não ouvir, o que tu faz? Trata como publicano. Deixa ele. Ele vai errar consciente. Aí é problema dele. Mas ele não está errando por ignorância. É diferente. Namorar com a mulher do pai, namorar com animais, com irmão, com sogra, atrai maldição. Quando a gente fala que atrai maldição, não está falando que é só para a gente, não. Está falando que é para a gente, para o nosso filho, para o nosso neto e para o bisneto. Então, cuidado, às vezes, quando chega dia de Yom Kippur, a gente vai pecar dos nossos perdão pelo pecado dos nossos pais. Porque hoje você pode estar vivendo situações lá de trás do papai, do vovô, decisões erradas, sabia disso? Consequências nos alcançam. Agora, a Torá é clara. Se você obedece, quem é abençoado? Você, seu filho, seu neto, bisneto e milhares de gerações após você. Olha a importância da nossa decisão. Olha como ela nos alcança. Receber suborno, ferir alguém em segredo. Eu tenho muito cuidado com indireto. Porque, fala a verdade, irmão, quando alguém posta uma coisa uma indireta, machuca ou não machuca? Tu não sabe onde está aquele tiro aí? É bala perdida? A pessoa está com o coração cheio de raiva, de sentimento, aí joga lá, por exemplo, nas redes sociais, aí é igual uma pistoleira maluca, a bala vai para todo canto. E às vezes nos atinge. Quando é assim, eu já até fecho. Não sei se é para mim. O livro de Provérbios vai dizer que existem palavras que são como ponta de faca. Mas eu tomo muito cuidado com isso. Eu Camila, tomo cuidado com isso.
eu estou muito triste, eu não falo nada. Eu prefiro, porque eu sei o que a palavra está dizendo. Se for para me resolver, é melhor resolver com o problema. Não dá tiro para todos os cantos. Se não dá para resolver, pede para o Senhor tratar. Sabe por quê, irmão? Porque o Senhor vai me julgar também por causa disso. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Isso atrai maldição. Maldito quem não confirma as palavras dessa lei. No capítulo 28 vai falar de todas as bênçãos do Senhor. Vai ser abençoado quando você chegar no lugar. Irmão, pode ser o lugar mais feio do Rio de Janeiro. Pode ser, escuta o que eu estou te falando. Pode ser o lugar mais feio, mais seco, horroroso. Se você for obediente à palavra de Deus, cara, o lugar vai ficar lindo. Não vai ser perigoso, porque você está ali. Enquanto você estiver na obediência, vai acontecer o que aconteceu com Balaque. Pagou para amaldiçoar o profetão Bilam, ele não consegue. Não tem nem coragem de bater de frente. Ele nem sabia da possibilidade de alguém estar lutando contra eles no reino do Espírito. Olha isso. Ele nem sabia disso. Quando você chega num lugar, pode ser um lugar mais feio, pobre, horroroso. Você vai florescer no lugar. Não vai? Está escrito aqui. Se obedeceres os meus mandamentos, será bendito a tua maçadeira, o lugar que você chegar, os seus filhos, o seu trabalho, a sua saúde. Agora, o inverso também acontece. Eu posso ir para o melhor lugar do Rio, por exemplo, nós estamos aqui, mais bonito, as flores vão até murchar, vão ficar até seco. As pessoas não vão entender. Lembra de Jonas? Meu pai, o que está acontecendo? O desespero foi tão grande que eles estiveram tirando a sorte dos deuses, que eles não sabiam, manifestar o problema. Porque eu acredito, viram o problema no barco, viram o problema no peso, viram todos os meios para poder parar aquela atitude. Estava lá um infeliz prejudicando, e isso acontece com a gente prejudica as pessoas com a nossa desobediência. Tacaram um infeliz fora, acabou o problema. Então a gente prejudica até um lugar bonito, a gente torna aquele lugar feio por causa do nosso pecado. Irmãos, o pecado estraga tudo. Nossa desobediência, nossa rebelião contra o Senhor. Você vê que quando a gente entra na universidade pública, né, aqui no Rio de Janeiro, é um horror. Você sente o clima tenso só de entrar. Quando eu chegava lá, era escrito, seja rebelde. Os jovens estão sendo ensinados a serem rebeldes. Você pensar não é ser rebelde. Você pode pensar e deve pensar, raciocinar. Isso é de Deus. Eu não vejo a gente, como é que fala? Robô. É para que não tem palavra. Deus tem você para pensar, questionar, mas você não precisa se rebelar para pensar. Eu penso diferente de você, e na hora certa eu vou manifestar isso sem bater de frente com você. Esse é o problema das pessoas, elas querem bater de frente porque elas entendem que estão certas e podem não estar. Para fechar, irmãos, é isso que diz a Paraxá. Eu fiz a universidade pública, serviço social, extremamente marxista, extremamente esquerdista. E nós somos ensinados que nós temos que apoiar as movimentos sociais, nós temos que ficar junto com a classe trabalhadora, tudo bem? E eles chamam, né, sempre tem aqueles líderes, né, de movimentos sociais, vão para as aulas, chamando o povo para a manifestação da rua, Eu era muito nova. Então eu ficava igual um pinto no meio da multidão, sem saber o que fazer. Eu ficava, meu Deus, o que eu vou fazer? Ai, gente, é engraçado, porque a gente não sabe o que fazer. E eu tenho uma amiga, né, que eu sempre carregava no ônibus,
E eu comecei a orar, falei, Senhor, o que eu faço? Né? Isso é sempre constante, são sempre chamados para um movimento, sempre fazer alguma coisa para lutar pelas causas, né, sociais, tá? O que eu faço? O Senhor foi muito claro comigo, uma passagem do profeta, se eu não me engano, Jeremias, falando assim, não chameis conjuração que o povo chama conjuração. Conjuração é rebelião. Eu acho que não é para me dar essas coisas, não. E pela misericórdia dele, né, para ser bem didático comigo, ele me deu um sonho, né? Graças a Deus, né? Para me entender. O Senhor me mostrou na época, uma daquelas líderes de um movimento estudantil, a bandeira, né? Do movimento, e chamando, como sempre eles faziam, né? Chamando, né? Para as manifestações públicas, eu fui até recriminada por não participar. E eu, no sonho, eu falava assim para ela, eu olhava para ela, eu mostrava meus joelhos, não é, eu falava assim, não é assim, eu fazia só com Deus, é assim. Eu falava, é no joelho, é na oração, é na humilhação. O Senhor falou, se o povo que me chama pelo meu nome se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu sararia a terra. Deus estava me ensinando naquela época. Se humilha, porque vai melhorar se você fizer isso. Mas se você bater de frente, que é o que eles fazem, rebelião, não vai dar certo. Então, irmãos, eu aprendi isso com o Senhor. As pessoas querem agir na sua própria justiça. Eu aprendo sobre justiça na faculdade, que eles chamam de justiça. Mas a justiça deles é a justiça do Senhor. Então, irmãos, graças a Deus, o Senhor nos manifestou a sua vontade. Ele nos disse o que é a verdade. Se você vai na universidade, eles vão dizer o que é a verdade. A verdade para você é uma coisa, para mim é outra. Cada um tem a sua verdade. Mas qual é a verdade que liberta? É a verdade do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe de guarde. Que o Senhor faça esclarecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Desceu Yeshua HaMashiach, Adonai-no, Moshiach Yahá. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom e o adiantado Shalom. Leia para o. Até a próxima.